Bom dia, pessoal. Agora já está gravando. Vamos começar a nossa aula de criptologia. E o assunto de hoje será as cifras de transposição. Da mesma forma que nas cifras de substituição, nosso exemplo mais antigo que tem é a cifra de César, aqui na cifra de transposição, nosso modelo mais antigo, exemplo mais antigo, é a cítala espartana. E o que é isso? Ela consiste de um bloco de madeira, tá? E você enrola uma fita de, normalmente eles usavam couro, de forma que você possa escrever na fita, né? E a madeira ela tem vínculos assim de que você pode separar por letras, né? Como se fosse criando linhas para você escrever. Então a madeira funciona como a chave da criptografia, né? A própria madeira. Então você constrói um outro pedaço de madeira igual, totalmente igual, as mesmas medidas, e entrega para outra pessoa. Então quando você recebe a mensagem, você enrola a fita na cítala e você consegue ler as linhas de novo, tá? Você consegue ver a linha da mensagem. Eu procurei essa palavra, não existe lá no Volpe, não existe em dicionário nenhum essa palavra cítala, tá? Mas o que eu procurei na internet é que toda vez que aparece cítala, cai nessa criptografia. Então, acho que ainda não está registrada ainda essa palavra aí na língua portuguesa. Ele foi Ô, usado lá professor, pelos... eu Oi, pesquisei agora e apareceu também o nome bastão de Licurgo. isso. Mas porque eu estou falando, seria, por exemplo, o bastão espartano, né? Assim, existe essa palavra cítala, mas eu só conta em texto de criptografia. Então, poderia ser o bastão espartano. Pode ser, sim. Essa palavra vem do grego, e em grego, né, a palavra que é esquitale, ela quer dizer bastão. Então, acabaram criando uma palavra equivalente aqui em português, né, mas quer dizer bastão. Tá? Agora, assim, como que poderia fazer assim com papel, né? Vamos dar um exemplo. Como é que esse modelo de criptografia foi se desenvolvendo com o tempo e não precisava mais do bastão, tá? E usava só papel e lápis. Vamos lá. Então, exemplo: enviar munição e suprimentos, né? E cuidado com a comunicação. Como transmitir essa mensagem? Eu vou usar a palavra-chave aí, metro, tá? Por que essa palavra é boa? Porque ela não tem palavras repetidas. O ideal é que não tenha realmente uma palavra repetida. Poderia ser palavras aleatórias também. Você poderia dizer A, B, C, D, E. Mas não, é interessante que não tenha palavras, não tenha letras repetidas. E aí você põe na ordem alfabética. IMNORT. Tá? Guarda esses dados aí. Né? Vamos ver como é que funciona. Você vai construir a tabela. Então, a tabela vai ser como fosse na verdade, a chave, né? Vai funcionar como o bastão de madeira. Você vai escrever a palavra em metro e você vai escrever a mensagem, né? Você vê que por linha aqui, ó, cada linha, enviar munição, suprimentos e cuidados com a comunicação. Por coincidência, eu não planejei isso, né? Coincidiu ter exatamente o tamanho da tabela. Mas se a mensagem tivesse acabado aqui, por exemplo, você pode colocar aqui caracteres que não faz sentido, né? Poderia ser X, Y, Z, tá lá, sei lá, algo assim mesmo. Você pode completar a tabela, tá? Então esse é o primeiro passo. Escrever a mensagem na linha da tabela. Agora você vai lá, em ordem alfabética, qual a primeira letra da palavra em metro? A letra E. E aí você pega essa coluna, ICI-CCA. Vamos para outra letra I, na sequência alfabética.
E tem agora essa palavra que é o UTAN. Agora, a outra palavra que é formada com essa coluna do M, VIR, letra N, né? NNPODI, e aí você vai, letra O, MSNDUO, letra R, letra T, né? Pegando todas essas colunas, e aí você tem aqui, né? Resumindo, para a letra E você teve essa palavra, para a letra I essa outra, e assim vai formando, então, várias palavras, que aí agora você pode juntar, e aí você tem a sequência, né, em ordem alfabética. Ao receber isso, basta agora, se você tem a chave, né, em metro, você vai e pega e vai colocando, né, por isso tem que preencher a tabela, porque aí você consegue, pelo tamanho da chave, dividir em colunas, né, em pedaços essa mensagem, e aí você vai colocando, formando toda a tabela de volta. Tá? É basicamente o mesmo princípio lá da Citra. Tá? Basicamente, mas de uma forma mais, agora só em papel e caneta, ou lápis. Mas o que vocês percebem, então? Que isso é só uma permutação sistemática das letras da mensagem original. Né? Uma permutação, ou seja, uma troca lá a ordem das letras, e sistemática, que quer dizer o quê? Sistemática, que tem não é uma coisa aleatória, tem uma lógica por trás. Então, é uma permutação sistemática das letras da mensagem original. Então, agora vamos entender melhor, então, um conceito que é muito utilizado na criptologia. Eles foram formalizados lá pelo grande Claude Shannon, tá? Que é a confusão e a difusão. Isso o que quer dizer esses dois conceitos? A confusão, né, formalmente descrito, é a capacidade de tornar a relação entre a mensagem cifrada e a chave tão complexa e envolvida quanto possível. Você não tem como associar uma mensagem com chave. E a difusão é a capacidade de tornar a relação entre a mensagem cifrada e a mensagem em claro tão complexa e envolvida quanto possível. Então a difusão já é você separar bem a mensagem cifrada da mensagem em claro. Ou seja, um está relacionado com a chave e a outra com a mensagem original. Desse segundo caso, então, você separar bem a mensagem original da mensagem cifrada, né? Então, o efeito da difusão é denominado de efeito avalanche. Então, como é que você consegue fazer isso? Então, através de permutações e substituição. Veja bem, só voltando aqui alguns slides, eu coloquei de confusão e difusão. Você vê que não é versus difusão. Eles não há conflito entre eles. Eles trabalham juntos. O seu objetivo é sempre conseguir confusão e difusão. Tá? Por isso, agora você tem essas ferramentas aqui, permutação e substituição, que também usei um ente aí, né, bem comercial, que elas não são concorrentes, elas trabalham juntas. Então, permutação e substituição são duas operações básicas na criptografia simétrica. Ok? Então, veja, eu utilizei esse termo que coloquei até em negrito, criptografia simétrica, que vai ser o assunto da próxima aula. Tá? A utilização dessas operações visa atingir os objetivos de fusão e confusão. Então, pronto. Seu objetivo, então, é difusão e confusão. Como é que você consegue isso? Através de permutação e substituição. Isso na criptografia simétrica. Então, acabou a primeira parte. Vamos ver aqui alguns princípios que são importantes na criptologia. Tá? Eu não sei se vocês sabem o que é o princípio. O princípio é algo que você não tem como provar. Tá? É um fato da experiência, provido da experiência. São três palavras que vocês deveriam saber a diferença, que eles são relacionados: princípios, axiomas e dogmas. Então, dogma é no contexto religioso, é algo que você não discute, né, mas é dentro do conceito religioso, se assume como verdade. Na matemática,
isso é o axioma. Você não discute, você toma como um fato. Tá? E em filosofia e em outras ciências você tem os princípios. Então, o primeiro princípio nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas, vou até repetir aqui, que é o quê? Aquele da minha avó, né? Até minha avó é capaz de fazer um sistema de segurança que ela não seja capaz de quebrar. O difícil é fazer um sistema de segurança que os outros não conseguem quebrar. Eu acho, até hoje eu gosto dessa forma, desse princípio, mas assim, seria, não sei como seria o equivalente, talvez não fazer em casa, né? Não tem que fazer você mesmo, os algoritmos de criptologia. Aí o segundo princípio já está um pouco relacionado, mas eu acredito que não é equivalente com o primeiro. Somente um criptoanalista pode julgar a segurança de um sistema de informação. Tá? Então, primeiro significa que não faça sozinho, mas se você for um criptoanalista, né, você pode até fazer. Agora, o segundo isso aí, até um criptoanalista, ele sabe disso. Se ele faz um sistema, ele aplica o segundo princípio, ou seja, ele divulga para que os outros possam fazer um teste. Realmente, será que aquilo que eu considero seguro, será que os outros vão considerar seguro também? E o terceiro princípio, esse que deu muito o que falar, já teve outras formas até mais antigas dele, mas assim, o que ele diz? O princípio de Kerckhoff. É necessário que o sistema em si não requeira sigilo e que não seja um problema se ele cair nas mãos do inimigo. Ele foi escrito em 1883, dessa forma, por esse criptólogo aqui, o August Kerckhoff, ele era holandês. Então, ele escreveu isso lá no jornal de criptologia. Vou até repetir aqui. Né? É necessário que o sistema em si não requeira sigilo, ou seja, o teu sistema você pode divulgar. Né? O que você não pode é divulgar a chave. Né? Então, tem outras formas de falar isso, ou seja, toda a segurança tem que ser baseada na chave. Ok? Uma outra forma de escrever isso, aqui ele, de novo, Shannon, né? Esse foi, como apareceu muitas vezes o Gauss na matemática, na criptologia, a gente vai aparecer muitas vezes Shannon. Shannon foi o cara, ele foi muito bom, né? Então assim, o trabalho dele é fenomenal. E ele escreveu o princípio de Kerckhoff de uma forma muito mais simples. Assumirei que o inimigo conhece o sistema. Ponto. Fácil de memorizar. Então é isso que você tem que fazer. Não tente guardar o seu sistema. Assuma que o inimigo conhece. Toda segurança tem que pesar em cima da chave. O inverso desse princípio é a segurança por obscuridade. Onde você não vai... Eu vou guardar o meu sistema, não vou divulgar para ninguém, porque eu sei que ele é seguro, e se eu divulgar, os outros vão quebrar. Olha, como eu falei, desde o século XIX, isso aí já caiu por terra há muito tempo. Então, você confiar na segurança por obscuridade é um retrocesso. Tá? Um exemplo disso é a própria máquina Enigma dos alemães, que eles guardaram as 7 chaves, o segredo da fabricação, tá? Mas não demorou muito que houve alguém lá dentro, um militar, né, alemão, que sentia inveja do irmão dele, que cresceu na força no exército lá alemão, e ele não, e ele acabou entregando os segredos da máquina Enigma, né, da construção, para os inimigos. Então, assim, sempre vai ter um que vai entregar, sempre vai ter o aro, né, o aro fraco da corrente, que é onde vão bater em cima e vão acabar descobrindo o sistema. Tá? É o elo mais fraco? Isso, o elo mais fraco. Obrigado. O elo mais fraco da corrente é onde vão atacar. Né? E, geralmente, para descobrir os segredos, aí usa engenharia social. Né? Você vai lá, descobre alguém que está insatisfeito, alguém que é invejoso, então aí pega o sistema, né? E aí descobre a fragilidade. Então, é por isso que o segurança por obscuridade, desde o século XIX, ela foi deixada de lado. Né? Quem baseou o seu sistema em obscuridade acabou se dando mal. É isso.
Chegamos ao fim da aula.